Hoje nós iremos falar sobre a crâniosinostose. Nossa equipe é formada por Márcio Antônio, Maurício Assis e eu, Caio Lourenço. Para passar. A crâniosinostose é uma malformação congênita que acomete 1 em cada 2.000 nascidos vivos. E ela se caracteriza pelo fechamento precoce das estruturas cranianas, o que pode levar a uma deformidade craniana e também uma desproporção volumétrica entre o crânio e o encéfalo. Caso a crâniosinostose não seja tratada a tempo ou não seja feita a cirurgia, podem ocorrer complicações no desenvolvimento, crescimento e também na área psicossocial da criança. Dentre essas complicações, nós temos alterações auditivas, visuais, na linguagem, também temos no desenvolvimento cognitivo, comportamental, neuropsicomotor. A deformidade craniana pode ocasionar também uma obstrução das vias aéreas, das passagens aéreas, pode também ocasionar uma hipertensão intracraniana, uma hidrocefalia e uma hidrocefalia. Já que existe uma deformidade craniana, também existe uma alteração estética que os níveis podem ser variados, o que causa um prejuízo psicológico e até mesmo social. Pode passar. Dentre os fatores de risco da crâniosinostose, nós temos sexo masculino, prematuridade, gemelaridade, mulheres que têm filhos acima de 35 anos, bebês acima de 4 quilos e mulheres que já tiveram vários filhos. As causas não são um consenso entre os artigos, entre a comunidade científica, mas algumas são encontradas em comum. A crâniosinostose pode ser dividida em não sindrômica e sindrômica. A não sindrômica pode ser causada por fatores ambientais e genéticos. Entre os fatores ambientais, nós temos a compressão craniana intrauterina, a exposição a substâncias como o ácido retinóico, valproico, imtadoína, e também temos a questão do hipertireoidismo materno. Já a sindrômica está mais relacionada a questões genéticas, inclusive no banco de dados de dismorfologia médico de Londres, ela está associada a 192 síndromes. Nós também temos artigos na língua inglesa que associam com outras causas, como teratógenos, tabagismo, idade parental avançada, uso de antidepressivos durante a gestação e também estimulação pelos hormônios de tireoide. Pode passar. Olá, vamos falar sobre os mecanismos da crâniosinostose. De acordo com a literatura, mutações nos receptores de crescimento de fibroblastos, os fatores de crescimento de fibroblastos, como os receptores FGF, FGFR1, 2 e 3, resultam na crâniosinostose. Esses fatores eles estão envolvidos no desenvolvimento e no crescimento de muitos tecidos do corpo, incluindo os próprios ossos do crânio. Devido a isso, quando há uma mutação nesses receptores, os FGF, pode ocorrer uma ativação anormal, resultando em aumento dos sinais de crescimento e proliferação celular nos locais de junção dos ossos do crânio, levando ao crescimento excessivo desses ossos e à fusão precoce das suturas cranianas. Como resultado, o crânio não consegue crescer adequadamente. Isso leva a deformidades cranianas e também pode ocorrer complicações neurológicas. A sinalização de FGF na formação e na manutenção da sutura, ela tem dois papéis. Ela é responsável por induzir a formação das suturas cranianas e também por manter a sutura. A indução, ela, durante o desenvolvimento embrionário, ela ocorre pela sinalização do FGF, que é responsável por induzir a formação dessas suturas. Eles são secretados pelas células do mesênquima, que estão presentes entre os ossos do crânio em desenvolvimento. A interação entre os FGFs e os receptores nas células adjacentes do osso parietal e frontal é necessária para o início do processo de formação dessa sutura. Na manutenção, após o estabelecimento das suturas, a sinalização é responsável por manter a integridade e crescimento adequado das suturas cranianas durante o desenvolvimento pós-natal. Portanto, quando há baixos níveis de FGF no mesênquima,
a sutura promove proliferação celular, enquanto altos níveis promove a diferenciação dos osteoblastos. E essa taxa de osteogênese ela é cuidadosamente controlada. Devido a isso, quando há um aumento da sinalização de FGF por meio da ativação constitutiva dos receptores, ocorre a diminuição da proliferação celular, e isso acelera a diferenciação osteoblástica, o que resulta na sinostose, que é o fechamento prematuro das fontanelas. As mutações nos genes elas podem ocorrer também no FGFR2 e no FGFR3. Pode ser por causas espontâneas ou herdado dos pais. Quando ela ocorre espontaneamente, geralmente é causada por erro que ocorre durante a divisão celular na formação dos espermatozoides do pai. Isso ocorre porque os espermatozoides são produzidos continuamente ao longo da vida, e cada divisão celular que forma um novo espermatozoide aumenta o risco de um erro ocorrer no DNA. Ou seja, quanto mais velho o pai, mais divisões celulares podem ocorrer com erros no DNA. De forma geral, significa que os homens mais velhos eles têm maior probabilidade de gerar filhos com mutações nesses genes, no FGFR2 e no FGFR3. Por isso que a idade paterna é um fator importante a ser considerado nos casos de craniosinostose causados por mutações espontâneas. As mutações também podem ocorrer nos genes FNB1 e TWIST, que afetam especificamente a sutura coronal. Esses genes eles são importantes para o desenvolvimento dessa sutura. O FNB1 ele codifica uma proteína chamada efrina B1, que é necessária para a comunicação celular entre as células osteogênicas que formam a sutura coronal. Já o TWIST ele codifica uma proteína chamada TWIST, que é importante para a proliferação e diferenciação das células osteogênicas na sutura coronal. Essa sutura ela se localiza entre o osso frontal e os ossos parietais do crânio. Ela é responsável pela união desses ossos. Quando ela se fecha prematuramente, devido à mutação nos genes FNB1 e TWIST, ocorre o impedimento do crescimento adequado do crânio, na direção transversal, fazendo com que ele se alongue, levando a deformidade craniana característica, que é chamada de trigonocefalia. As vias de sinalização do FGF, elas ocorrem quando eles se ligam aos receptores de FGF, auxiliados pela apresentação promovida pelo proteoglicano sulfato de heparina. Isso ativa a RAS, assim como a cascata de fosforilação, e sequencialmente fosforila RAF, MEC e ERK. O ERK ele fosforilado se transloca para o núcleo, onde regula a expressão dos genes alvo. As principais síndromes relacionadas à mutação nesses genes, que são fatores de crescimento de fibroblastos, são a síndrome de Pfeiffer, a síndrome de Apert e a síndrome de Krusell. Elas estão relacionadas com defeitos nos membros, quando está relacionado com genes FGFR1 e FGFR2, e a síndrome de Krusell, ela é a mutação relacionada com FFR2, que não tem defeitos nos membros, mas tem a craniosinostose. Olá, pessoal. Eu quero falar com vocês um pouco do diagnóstico, do tratamento e os casos que se apresentam de craniosinostose. Primeiro, eu quero dar destaque a esse dado que a Kainan já trouxe, que a ocorrência da craniosinostose é aproximadamente 1 para 2.000 nascidos vivos. E eu queria destacar que em Alagoas, nos últimos anos, a gente tem, em média, 50.000 nascidos vivos a cada ano. Então, a gente pode esperar algo em torno de 25 casos por ano de craniosinostose aqui no nosso estado. Então, o nosso aparato hospitalar de saúde tem que estar preparado para acolher e tratar esses pacientes. Próximo. Sobre os sintomas e diagnóstico, o quanto antes a gente diagnosticar a craniosinostose, melhor. O ideal seria no pré-natal, através dos exames que a mãe vai ter que fazer. Só que isso é muito difícil de acontecer. Então, assim que o bebê nascer, se a gente vê que tem alguma predisposição para isso, já tem que ser feito todos os exames possíveis, porque não é consenso, mas alguns estudiosos dizem que, se for necessária a cirurgia, o índice de sucesso vai ser muito melhor se for feito até os 6 meses de idade do bebê. E o sinal que tem que ser notado tanto pelos familiares quanto pela equipe médica são justamente, como o pessoal já falou, essas mudanças que ocorrem no formato da cabeça e da face. Aí, outros sintomas são esses aí, e abalamento, vômito introjético, aquele vômito que é jogado, não sai pouco, sai muito e é lançado. Aí a gente vê olhos esbugalhados,
a gente vê uma irritabilidade maior no bebê. Tudo isso pode ajudar ao diagnóstico. Próximo. A investigação tem que levar tudo em consideração, o histórico familiar, a possível exposição a teratógenos como ácido retinóico, que foi falado, possível compressão intrauterina da cabeça, que isso vai ser acompanhado no pré-natal, e o exame físico completo para ver se as proporções do crescimento do crânio estão ocorrendo adequadamente. E os exames a gente vê principalmente, o ideal é a tomografia computadorizada em 3D, só que não é fácil de fazer, ela pode ser necessária anestesia geral, e então a gente também tem que contar com radiografias e a ressonância magnética, que pode dar um resultado, até para acompanhar a cirurgia ou acompanhar o crescimento dessa craniosinostose. Próximo. O tratamento, a gente vê dois tipos de cirurgia, que são os mais comuns. A tradicional é a que traz a remodelação da válvula cranial, e uma que seria menos invasiva é a endoscópica, e para alguns casos onde o fechamento antecipado da sutura ele é menor, a gente pode usar essa cirurgia endoscópica. E o uso do capacete ortopédico, ele pode ser sozinho, ou pode ser associado às cirurgias. Próximo. Aí as classificações, os nossos amigos eles já trouxeram, mas a primária, ela é um defeito primário no processo de ossificação. A secundária seria como resultado de doenças sistêmicas conhecidas, com disfunção hematológica ou metabólica, que é o caso do raquitismo e do hipotireoidismo. E a síndrome, que é o síndrome que os colegas já trouxeram também, síndrome que ela está associada a outras síndromes, não é a craniosinostose pura. E a não sindrômica é quando o bebê só traz realmente a craniosinostose, não tem outros problemas que a gente verifica na sua saúde. A não sindrômica é a mais comum, ela ocorre mais, em média de 60%. E as simples ou complexas, elas são diferenciadas justamente porque a simples é só uma sutura, que ela é fundida antecipadamente, e as complexas, elas são de 2 para cima. Próximo. Aí aqui vamos a essas classificações contra a forma. Esse desenho a gente consegue ver. Quando você vê essa setinha vermelha pequena, é a sutura que foi fechada antecipadamente. Então, a trigonocefalia, a gente vê a sutura, fechamento da sutura sutura metópica. Aí a braquicefalia, a gente vê a sinostose das duas suturas coronais. A plagiocefalia anterior é uma sutura coronal apenas. A posterior é fechamento da sutura lambidóidea, uma delas. E a escafocefalia é o fechamento da sutura sagital. Próximo. Agora eu quero mostrar mais ou menos o desenho de cada uma delas para que a gente fixe bem. A escafocefalia, que é justamente o fechamento da sutura sagital, ela é a mais comum, de 40% a 60%. O formato fica mais ou menos esse. O próximo. Aí a plagiocefalia anterior, que é justamente o fechamento da coronal, de uma das coronais, a gente vê esse aspecto, que a testa fica achatada devido ao crescimento que é interrompido, e as margens supraorbitais mais altas formam um sinal que é muito característico em radiografia, que é o sinal do Arlequim. A plagiocefalia anterior é, inclusive, aquela foto da cirurgia que a gente viu anteriormente, aquela cirurgia no caso de plagiocefalia anterior. Próximo. Aí a braquicefalia, que é uma sinostose coronal bilateral, a gente vai ver esse formato. Aí você vê os diversos níveis, né? Ela pode chegar até esse nível grave. E eu queria destacar o uso do capacete ortopédico. Essa segunda foto, ela mostra o uso do capacete ortopédico. Então, nessa segunda foto, a gente vê a criança sem o uso do capacete e após 6 meses de tratamento, como ficou. A gente vê que o resultado foi muito satisfatório. Próximo. A plagiocefalia posterior, a gente observa a sinostose lambdoide no lateral. Aí a gente vê que metade da cabeça desenvolveria mais ou menos normal, só que a outra metade a gente vê essa fica pontiaguda na parte posterior. Aí, próximo. A trigonocefalia é a fusão prematura, como eu falei, da sutura metópica, que é a região mediana da testa, e acaba unindo precocemente os ossos frontais. Aí, nesse caso, a gente vê esse formato de triângulo, né, o próprio nome diz,
e a parte de trás da cabeça ela fica larga e a testa é estreita e pontiaguda. Aí essa visão, pronto. Mas era isso mesmo. E eu queria mostrar para vocês também nossas referências. A gente pesquisou vários artigos para poder falar para vocês sobre a craniosinostose. Acho que tem mais uma página de referência. Pronto. Alguns livros também. E agradeço a atenção de todos e a gente encerra agora a nossa apresentação.